Eu sou filho de uma mãe que é Requião. Requião é da Bahia. Meu pai era Melo e Silva, do Sergipe. Os meus avós vieram para cá, casaram com alemãs e italianas, ou descendentes diretos de alemães e italianos. Eu tenho uma marcação pesada na minha formação, política inclusive. O meu bisavô, é o meu trisavô esse, foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador, a Revolução Independentista que começou lá no Nordeste. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, Partido Operário, que propunha reforma agrária, mudanças no sistema judiciário, e não era marxista. Ele ocorreu antes do surgimento do marxismo no Brasil. Talvez o Marx já existisse naquela época, mas os seus livros, os seus textos não eram conhecidos por aqui. Ele se baseava nos fabianos, revolucionários fabianos, socialistas fabianos, nos intelectuais da Rússia, da França, e era não marxista, mas socialista. Propunha reforma agrária e era uma proposta muito bonita. O meu avô fez política aqui no Paraná, veio do Sergipe para cá. Ele foi deputado, foi vereador, foi presidente da Câmara dos Vereadores, na época em que o presidente da Câmara dos Vereadores, se eu não me engano, era o prefeito da cidade, naquele modelo português. E o meu pai, médico, era um militante político também. Chegou a ser prefeito de Curitiba, nomeado pelo Bento Munhoz da Rocha. Mas meu pai, na medicina, trabalhava de graça 2, 3 dias por semana. Ele só cobrava, acho que na quinta ou na sexta-feira. Ele atendia todo esse pessoal da periferia da cidade. Antes da revolução do café, da criação dessas 180 cidades novas, municípios novos, meu pai atendia essa colonada toda gratuitamente. Tinha a medicina como uma missão e era um militante político progressista. Eu nasci sob essas influências. A minha mãe era muito animada, os nossos aniversários eram festas, tinha corrida do saco, brinquedos, disputas entre a meninada toda. Uma infância muito animada. Eu morava na Vicente Machado, 344, na frente do Hospital São Vicente. Ao lado tinha um colégio presbiteriano, Colégio Belmiro César. Para atravessar a rua eu estava no colégio. Eu fui alfabetizado no Colégio Belmiro César por uma professora da qual eu não esqueci até hoje, era velhinha já, chamava-se Maria Augusta Juve. E quando eu me elegi prefeito de Curitiba, a primeira escola integral que eu mandei construir e inaugurei levou o nome da dona Maria Augusta. Ela já devia ter uns 70 e poucos anos quando me alfabetizou. Um coque no cabelo atrás, cabelo branco puxado, e era um doce de pessoa. Depois eu passei para o Internato Paranaense, que era católico, e depois vim para o Colégio Estadual do Paraná. Curitiba deliciosa, maravilhosa e tranquila. Era uma delícia. Eu ia a pé para o Colégio Estadual do Paraná, nunca tive um automóvel para me levar. Curitiba era uma tranquilidade. Quando meu pai foi prefeito de Curitiba, a cidade tinha 116 mil habitantes. Meu pai foi candidato a prefeito contra o Ney. E depois meu pai foi candidato a prefeito e o Ney era governador. E meu pai achava que ele tinha sido roubado na eleição. O Ney Braga botou os soldados de Curitiba a votar nele. Deu um diferencial que deu a vitória ao Ney Braga. Mas o Ney Braga, posteriormente, quis apoiar o meu pai. Para você entender quem era o Dr. Wallace, Tadeu de Melo e Silva, eu lembro de um dia que o Milton Anselmo da Silva, que era um vereador importante aqui da cidade, entra lá em casa e diz: o Ney está num carro aí na frente e ele quer falar com o senhor. Ele acha que pode lhe apoiar. E o pai disse o seguinte: se ele acha que eu vou aceitar que fui roubado daquela maneira, em silêncio, em tranquilidade, que ele entre aqui e vai ver o que acontece com ele. O Ney Braga foi embora. Meu pai, em termos de princípios, era irremovível das suas convicções. O Eduardo sempre foi um sujeito com iniciativas, e o Eduardo militava no movimento teatral.
Ele organizava peças, ele tinha amigos nessa área, se formou em psicologia, abriu um gabinete no Rio de Janeiro, tinha clientes notáveis e acabou vindo trabalhar comigo aqui em Curitiba, assumiu o Porto de Paranaguá, depois a Secretaria Especial de Governo em Brasília. O Maurício, meu irmão, um belíssimo professor universitário, hoje ele é professor de psicologia no Paraná. O Wallace é um sujeito brilhante, mas é meio fora do eixo social. Lúcia, minha irmã, também formou-se em jornalismo, como eu. Eu sou jornalista e sou advogado. E sou planejador urbano, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu lembro que eu ainda menino, voz fina, andava numa Kombi com alto-falante fazendo aquela propaganda de comunicação oral na cidade. Eu sempre fui orador nos aniversários da minha casa, com bem menos de 10 anos. Inclusive a minha mãe guardava alguns discursos gravados ou discursos escritos que eu fiz nessa época. Muito erro de português e tal, mas eu era orador. Eu fui escoteiro. E a tropa da Águia, que era uma tropa famosa em Curitiba, passou a ter sede na minha casa, por muito tempo. Uma tropa que funcionava no Interamericano, era presidida pelo Johnny e por um outro sujeito, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele tinha paixão por ser legionário francês, naquelas forças da Argélia. E ele conseguiu, num determinado momento, se alistar, foi para a Argélia, 3 dias depois foi assassinado pelos revolucionários argelinos. Lembro disso, que me causou um impacto muito grande, né? O desperdício de uma vida de um cara importante, dedicado ao escotismo, a princípios firmes, morreu inutilmente. Eu namorava a Biblioteca Pública do Paraná, a leitura, a minha formação intelectual e cultural deriva dessa época. Eu estava muito mais interessado em cultura que qualquer outra coisa. Você pode acreditar ou não, mas eu nunca aprendi a dançar. Eu nunca frequentei um baile. Quando a gente saía do Colégio Estadual, às vezes a gente passava para tomar um chopp na Cometa. Os meus companheiros tomavam chopp, eu tomava suco de laranja e comia um sanduíche especial com verde que eles tinham lá. Minha mãe cozinhava muito bem, tudo que ela fazia era bom. Mas o prato básico da família era o prato feito pelo meu avô, que eu não conhecia, o avô Requião. Ele era baiano e o prato famoso nas festas familiares era o vatapá caprichadíssimo. Eu lembro do meu pai, prefeito de Curitiba, nomeado pelo Bento. Mas o meu avô, o velho coronel Wallace do Sergipe, foi prefeito de Curitiba também. Se não me engano, posso estar enganada, a memória às vezes pifa, naquele sistema de que o presidente da Câmara, no modelo português, era o prefeito da cidade. E o meu bisavô, o Justiniano de Melo e Silva, que fundou o Partido Socialista, veio para o Paraná. A família veio com ele. Mas era um pessoal de fora, né? Curitiba era a cidade dos polacos, menos os polacos, mas mais os italianos e os alemães, que eram dominantes. E nós éramos marginais na cidade. Nós éramos os brasileiros que vieram do Nordeste. O meu avô, Wallace de Mello, casou com uma italiana, nascida em Morretes, 15 dias depois da chegada do pai e da mãe da Itália. E o avô da minha mãe casou com uma filha de alemães também, de uma família alemã radicada naquela região de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Estão enterrados os meus avós maternos em Guarapuava. A minha mãe nasceu em Guarapuava. Meu pai era trabalhista, era do Partido Trabalhista Brasileiro. Mais tarde ele saiu do Partido Trabalhista. Mas eu tenho em casa ainda fotografias do meu pai conversando com o Getúlio no Catete, no Rio de Janeiro e tudo mais. O meu avô era trabalhista também. Embora o meu avô fosse filho de um bisavô meu que fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. Fui com meu pai e alguns amigos caçar no oeste do Paraná, que era selvagem naquela época, e pescar nas Cataratas do Iguaçu. E nas Cataratas do Iguaçu eu encontrei lá um italianão e a sua esposa e 2 filhas e 2 filhos.
Conheci a Maristela lá, ela tinha 15 anos. Fomos lá acampados juntos uns 10, 15 dias. Depois continuamos nos encontrando ao longo da vida. Em um determinado momento, a Maristela, que morava em São Paulo, veio morar em Curitiba e acabou me seduzindo e me levando ao casamento. E resolvi casar com a Maristela, ou ela resolveu casar comigo, até hoje eu não sei bem o que aconteceu. E avisei alguns parentes de passarem lá em casa à tarde, tomar um vinho de honra e provar uns aperitivos. E meus parentes todos apareceram. E estava lá a Maristela, minha mulher já. O Lamartine Correia foi minha testemunha no cartório, eu não fiz nada além disso. E a Maristela tinha uma amiga chamada Svitlana Verichenko, era filha de russos. E a Svitlana estava grávida do marido. E ela era uma russa de porte, uma menina grande, estava enorme com a sua gravidez. E daí eu, que nunca abri mão de ser um pouco gaiato, apresentei para os meus tios a Svitlana como minha nova esposa. E o meu tio Ulisses disse, com a cara mais séria, agora entendi o casamento. Não era nada disso. Maurício nasceu quase careca, depois cabelo branco, absolutamente branco. Foi aloirando com o tempo e hoje, ele está com 40 anos, está escurecendo, né? O Maurício me acompanhou muito na primeira eleição para o governo do estado. Eu nunca dispensei os meus filhos. Eu ia almoçar fora, eles iam dentro do Moisés daquele e levavam no restaurante. Todas as viagens nacionais e internacionais que eu fiz, eu levei os dois. Quando eu me elegi prefeito, a Roberta ia na prefeitura e aquele gabinete que o Lerner tinha montado tinha um tapete espesso assim, uma mesa oval numa ponta. E a Roberta ia lá, pai, vamos gatinhar. Eu fechava a porta para ninguém ver e ia gatinhar no tapete com a Roberta. Até hoje ela lembra disso. A Roberta veio para brilhar, está brilhando até hoje. Os netos estão aí, numa velocidade de crescimento de vocabulário que não havia na nossa época. A televisão dá uma instrução paralela à educação moderna e eles têm um acelerador maior ainda, eles são gêmeos, um estimula o outro 24 horas por dia. Sei quando meu pai foi liquidado pela corrupção nas eleições municipais de Curitiba, eu vou ser prefeito também. Agora, eu levei isso a sério. Eu me preparei para isso.